A Vila TV dá sequência à série de entrevistas sobre as autárquicas 2025. Hoje estamos em Alijó, mais precisamente no Jardim Público Municipal. Vamos conversar com Ana Monteiro, ela que é candidata à presidência da Câmara Municipal de Alijó pelo Partido da Terra. Ana Monteiro é professora do ensino secundário e historiadora, e eu já agradeço demais a sua entrevista. Olá, como vai, Muito senhora? Obrigada, Tatiana, e muito obrigada por esta oportunidade que me dão para falar um bocadinho sobre a minha candidatura e sobre as minhas propostas, os meus projetos, que nós temos uma nova visão para o Concelho de Alijó e estamos então a investir nisso. É um grande prazer. Vamos aproveitar que o dia está lindo, vamos caminhar um pouquinho? Vamos caminhar, sim. Dentre as entrevistas que a senhora já deu, a senhora comenta muito sobre a crise do Douro. Sim. A minha pergunta é, caso eleita, o que a senhora poderia fazer para ajudar essa atividade que é tão importante para o Concelho? A região do Alto Douro Vinheteiro, a região demarcada do Douro, que foi a primeira do mundo, está a atravessar uma crise muito grande. Até aparecem propostas terríveis que amedrontam até o pequeno e médio agricultor, que é de arranque de vinha. Portanto, eles têm um amor incondicional às suas terras, que já herdaram dos seus ascendentes. Trabalham nelas, gastam imenso dinheiro, os frutos que retiram dão-lhes cada vez têm cada vez menos valor, os custos de produção são muito altos, no entanto, eles insistem com muito orgulho na preservação dessas pequenas e médias propriedades. Está a atravessar, evidentemente, uma crise muito grande, porque aquilo que dá algum dinheiro a estes agricultores, a estes viticultores, é precisamente o benefício. O benefício é aquele vinho que erradamente se diz no país, embora aqui não se goste dessa expressão, que é o vinho do Porto. O vinho do Porto é que dá algum dinheiro a esses agricultores. Nós propomos criar um gabinete na Câmara Municipal, que é um gabinete de emergência de apoio ao viticultor, em que nós chamaremos para junto desse gabinete pessoas que têm aqui muita experiência, que estão ligadas ao cultivo da vinha e à comercialização do vinho há muito tempo, que têm efetivamente especialização nesses assuntos. Nós pretendemos chamar essas pessoas como conselheiros, chamemos-lhe assim, conselheiros, independentemente da sua filiação política partidária, porque acho que deve-se passar por cima da filiação política partidária, face a uma emergência que estamos a viver no Concelho em termos da viticultura. Com relação às freguesias, o desenvolvimento delas é possível? Sim, as freguesias estão num estado de abandono. Alijó está a ficar para trás, e está a ficar para trás em muitos aspectos. Evidentemente, nós temos aqui um problema que é comum a todo o interior do país, que é o problema da quebra demográfica. Há a perda acentuada de população. Contudo, os outros municípios têm também esse drama da perda populacional, do envelhecimento populacional, mas conseguiram tomar medidas no sentido de mitigar essa tragédia que é a perda populacional. As nossas freguesias estão abandonadas, é preciso investir nelas, é preciso criar infraestruturas, preservar o seu património e também atrair gente para as freguesias. Nós temos várias propostas, nomeadamente a nível da habitação. Também temos aqui uma grave crise habitacional, não é apenas de Alijó, não é apenas das grandes cidades, mas também acontece aqui no município de Alijó. Então nós temos um conjunto de ideias que estão publicadas, que estão sintetizadas, que podem consultar no nosso link da nossa página, como atrair população para as freguesias todas, porque nós não queremos centrar aqui as nossas medidas na sede do município, nós temos de nos preocupar com o conjunto de freguesias do município, de forma equitativa, porque umas não são mais importantes que outras. Nós temos de fazer uma redistribuição de ideias, de medidas estratégicas para a revitalização do conjunto das freguesias. E com relação à fixação dos jovens, que vai ao encontro com o que a senhora está falando, porque o jovem precisa de emprego e também precisa de moradia acessível. Exatamente. Os jovens também é um flagelo, porque os jovens são forçados a abandonar o município. E nós temos também outra situação que é bastante prejudicial aqui ao Concelho e que caracteriza a economia concelhia. A Câmara Municipal de Alijó é o organismo, é o maior empregador aqui do Concelho. Quando isso acontece,
Naturalmente que é sinónimo de falta de emprego. Quando a Câmara Municipal é o maior empregador, significa que não há emprego fora da Câmara Municipal. Evidentemente que o emprego que há fora da Câmara Municipal é ínfimo, é ínfimo. Aqui o que toda a gente pretende, e isso é habilmente explorado por quem governa, dirige o destino deste município, aqui o que toda a gente pretende é um emprego na Câmara, porque sabe que esse emprego na Câmara, e nós temos belíssimos funcionários na Câmara, esse emprego na Câmara dá segurança e é o emprego que poderá ser para o resto da vida, se assim o trabalhador o desejar. Nós temos então que criar aqui, desenvolver a economia, temos também um conjunto de medidas fiscais tendentes a ajudar o pequeno e médio empresário, é o que nós temos mais aqui, são pequenos e médios empresários, microempresas, uma série de incentivos fiscais a nível da derrama, a nível do IRS, a nível de contrapartidas fiscais para incentivar a criação dessas empresas, para que essas empresas possam também abrir postos de trabalho e conseguir segurar aqui essa população muito competente jovem que é forçada a migrar, sobretudo para o litoral, porque não encontra aqui condições para criar família, não encontra aqui emprego. E temos também de segurar essas pessoas com outras medidas, nomeadamente em termos, como eu já disse, de um parque habitacional de rendas acessíveis que a Câmara Municipal pode promover, porque há um conjunto de património de que a Câmara Municipal ou é proprietária ou pode adquirir a preços irrisórios nas várias freguesias, criar tipologias T2, T1, T3 para essas famílias de renda acessíveis, distribuir esse património construído pela Câmara, distribuir pelo conjunto das freguesias. Nós apostamos não na construção de edifícios novos, nós apostamos exatamente na requalificação de belos edifícios que existem aqui no concelho e que estão a abandono. E com relação à saúde, existe algum projeto para ajudar também os utentes a não precisar ir tanto para a Vila Real? Nós propomos, evidentemente, que lutar pela abertura outra vez de uma urgência 24 horas será uma coisa um bocado burocrática, porque dependerá do Ministério da Saúde. Nós podíamos fazer o seguinte, que é aquilo que nós propomos. Este atendimento fecha às 8, alargá-lo até à meia-noite. Evidentemente que esses custos de 4 horas a mais seriam suportados pelo município, que pagaria essas horas extraordinárias ao médico, ao enfermeiro, a um assistente administrativo e a um segurança, e asseguraria até à meia-noite cuidados às populações. Ficaria de fora um período de 8 horas apenas, portanto, da meia-noite às 8 da manhã. Portanto, as populações residentes que precisam muito de cuidados de saúde e até os turistas que nos visitam e que, quando perguntam, mas se me acontecer alguma coisa de noite, existe um hospital em Lijó que me atenda? Não existe, até têm filhos pequenos também, até poderão optar por outro destino de férias, por outro destino turístico, e nós então insistimos, é precisamente disso. Também temos uma ideia, uma vez que a população é tendencialmente aqui muito idosa, de ter uma carrinha com uma assistente social, com um nutricionista, com um médico, quiçá um médico, um enfermeiro, que se desloque uma vez por semana a cada uma das freguesias e que dê atendimento, conselhos médicos, conselhos nutricionais, conselhos psicológicos, um atendimento de proximidade a essa população. Nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu costumo fazer a todos os candidatos e gostaria que a senhora me respondesse com todo o seu coração. Por que a senhora gostaria de ser a primeira mulher a ser presidente da Câmara Municipal de Alijó? Olha, eu gostaria há 3 razões que me levaram a candidatar. A primeira razão é efetivamente eu ser uma grande crítica da gestão deste concelho. Sou uma grande crítica há muito tempo, com dados, como eu disse, científicos e concretos do atraso em que este concelho se encontra. A segunda razão, evidentemente, é eu ser uma candidata feminina, que não é comum. Existem 300 e, suponho, 16 municípios, há apenas 19 presidentes de Câmara. Portanto, foi preciso haver uma lei da paridade. Eu acho que é uma lei que inferioriza a mulher para que as mulheres passassem a ter obrigatoriamente assento em lugares políticos. Essa lei
pode ter os seus benefícios para a mulher. Para mim é uma lei que menospreza a mulher, que menoriza a mulher face ao homem. Portanto, a minha candidatura é exatamente demonstrar o contrário, demonstrar que as mulheres, naturalmente, pela nossa Constituição de 76, têm exatamente os mesmos direitos e deveres que os homens têm e, portanto, as mulheres têm o direito de ter acesso aos cargos mais importantes na direção dos municípios ou na direção das estruturas políticas do nosso país. A terceira razão e última que me levou também, e como mulher, a candidatar-me é o facto de haver aqui um grande descontentamento velado em relação a este Executivo. É um descontentamento velado, é um descontentamento silencioso que me fazem chegar, é um descontentamento velado porque existe aqui muito medo e eu sei que esse descontentamento, quando toda a gente foi tornado pública a candidatura aqui de um partido que eu considero extremista e antidemocrático, eu pensei, esse partido pode congregar os votos dessa população, desses municípios descontentes. Portanto, eu não posso permitir isso, vou avançar com uma candidatura independente, somos todos independentes no MPT, com uma candidatura verdadeiramente democrata, respeitadora dos direitos humanos, respeitadora das liberdades e das garantias dos cidadãos, e também foi essa a razão que me levou a candidatar. Eu agradeço demais a sua entrevista, desejo boa sorte nas muito eleições. Muito obrigada pela oportunidade que me deram. Nós que agradecemos. Vila TV, eleições 2025.